Então, vários pontos importantes, né, para a gente falar. Afinal, a apresentação desse arcabouço fiscal. Primeiro, eu queria entender, né, alguns pontos com você. Eu sei que você já até falou bastante sobre este assunto ontem aqui na nossa programação. Mas eu queria entender, você acredita aí, né, acho que o mais importante que o governo traz aí, tenta apresentar essa nova regra fiscal, é mostrar como ele pretende zerar esse déficit primário em 2024. Essa é uma dúvida que eu não consegui entender, né? Como zerar o déficit em 2024, ter esse superávit em 2025? Ficou claro na sua visão como vai ser operada essa banda de resultado primário? Então, a regra ela é um pouco confusa, né? Primeiro, você tem duas regras que coexistem. Então, a primeira é, a despesa não pode aumentar mais do que 70% da arrecadação. Então, a variação da despesa no período não pode ser 70% da variação da arrecadação. A outra regra significa que é, no mínimo, inflação mais 0,6 ou inflação mais 2,5, prevalecendo que é menor. Então, já ficou uma coisa meio confusa. Mas em ambas as regras, veja, elas são focadas, a primeira regra, ela está vinculada a um aumento da arrecadação. Né? A despesa está atrelada a um aumento da arrecadação. Então, se a arrecadação aumentar, a despesa também aumenta, mas não na mesma proporção. Então, pela primeira regra, o governo vai ter que arrecadar mais. Não tem outro jeito para chegar nas metas que colocaram ali. Eu entendo que aquelas metas, Paula, são muito ambiciosas. Porque como é que a gente vai sair de um déficit primário de 1% do PIB este ano para uma zeragem? É muita coisa. Teria que ter um cenário econômico muito otimista, o que não está no radar. É lógico que tudo pode surpreender, de repente a China cresce mais, né, algo do tipo, mas, e o que nos favorecia, mas assim, condições normais de temperatura e pressão a gente não atinge, mas nem a pau um déficit, uma zeragem do déficit primário para 2024. A outra ainda mais que ele falou que não vai aumentar os juros. Ainda mais que não vai aumentar Que é um outro ponto que eu vou chegar lá ainda. Aí tem um outro ponto. Tá, aí é um outro ponto. Que é, na segunda regra, veja... Como arrecadar mais, então? Você vai falar assim, bom, mas você vai gastar inflação mais 0,6 ou inflação mais 2,5, né? Veja, isso já é acima da inflação. A outra regra limitava o gasto até a inflação acumulada do ano anterior. Essa não, você já está gastando mais do que a inflação. Então, pela segunda regra, você está gastando mais. Pela outra regra, tudo bem, a arrecadação, mas a arrecadação teria que subir bastante, porque prevê um aumento de gasto. Não é que está falando não vai aumentar o gasto, está falando não, vai aumentar o gasto. Com limite. Só com limite, 70% da arrecadação. Então a arrecadação teria que subir bastante. Sabe o que é interessante? Quando a gente começa no dia de ontem, né? A minha primeira leitura, eu falei assim, eu acho que esse arcabouço fiscal foi atrelado muito na arrecadação e não no gasto. Foi a minha primeira impressão que eu tive, em essência eu falei isso, né? E aí é engraçado porque você vai vendo outros economistas que não se conversaram e eles vão tendo a mesma impressão e vai criando um consenso em torno disso, que é justamente altamente dependente da arrecadação. Só que você contrata a arrecadação? Não, porque você não contrata o crescimento. Eu não sei como é que... Você não controla crescimento econômico. Na empresa, você não contrata a receita, né? A receita depende de uma série de circunstâncias. Você vai ter demanda ou não. Agora, o custo você controla. Você consegue contratar. Então, este que é o problema. Não se falou na questão muito do custo, nem corte. Nada. Até em aumentar o grau do investimento. Isso é um ponto. Agora, até a Simone Tebet cometeu um ato falho. Né? Ela falou mas a gente não está preocupado com o gasto. E o gasto permanente. O gasto permanente. Que é 90% praticamente do orçamento. Então, assim, a arrecadação... Como é que você vai aumentar a arrecadação sem depender do crescimento econômico? Foi a pergunta que fizeram para ele na coletiva. Sim. Não vamos mexer na carga tributária. Vamos fazer com que pessoas que não paguem impostos paguem. Ok, você de alguma maneira diminuir a informalidade, né? Você tributar a informalidade, ou aquelas pessoas que sonegam imposto, isso tem que pagar imposto mesmo. Sonegador não tem conversa, tem que pagar imposto, é crime. Mas não acho que isso seja suficiente. Para mim, vem aumento de carga tributária e a gente pode falar de que forma. Então,
tira a questão do sonegador. Ele fala que quem não paga, começar a pagar, falou de subsídios, levanta muito a questão da preocupação lá do setor do agro, principalmente, que tem muitos, né, benefícios ali, subsídios em relação a alguns produtos, insumos, enfim. Isso não pode fazer com que repasse para o consumidor final e aumente a inflação? Claro, claro. Então, olha só, Paula. Primeiro, quando ele fala assim... Porque ele fala quem começar a pagar os juros, mais tributos, nós vamos pagar menos juros. Mas na minha visão é o seguinte, ninguém vai sair perdendo. Esse repasse de quem não pagava vai passar para o consumidor. Aumenta a inflação. Como que eu vou baixar os juros? Perfeito a tua visão. Vamos lá. Então, primeiro ponto, né? Em relação à carga tributária, certo? Então, se você pegar a sinalização do PT, eles sempre quiseram tributar os dividendos. Porque o investidor está lá sentado no dinheiro, recebe dividendos, vamos tributar os dividendos. Então, essa é uma bandeira deles. E que eu não tenho dúvida, pode anotar aí, não tenho dúvidas que vai ser colocado na segunda etapa da reforma tributária. Mas o da Nóbrega falou isso hoje. Entendeu? Tenho certeza. Então, vai vir a tributação de aumento de dividendos. Porque é a bandeira deles, eles sempre deixaram isso claro. Quando o Haddad diz, ali é a frase, olha, quem não paga passará a pagar. Quem é que não paga e passará a pagar? Os investidores que recebem os dividendos. Entendeu? Só que qual que é a ideia? Vamos tributar o dividendo e tributa menos a empresa. Né? Só que duvido que isso vai ser no 0 a 0. Vai vir um aumento, vai vir alguma redução para a empresa, um aumento de tributação de dividendos, que no final das contas vai ser um aumento da carga tributária. Então, esse é o aumento, né, que você está pegando na renda. Agora, na tributação de serviços, que esse é o grande problema da reforma tributária, vai tributar serviço. Sim. O ISS sai de 5 para 25, vai pegar na inflação. Não tem como, você tá Alguém vai repassar. Alguém vai repassando. E o que acontece no imposto, né? Tem estudos falam disso e tal, é um grande debate, né? Porque com quem que fica o ônus tributário? Então, em tese, fica uma parte com a empresa e outra para o consumidor. Mas a empresa sempre tem um poder de barganha maior e ela vai repassando isso na cadeia para o consumidor. Então, num primeiro momento, você vai ter aumento de preço, sim. Não é contínuo num processo inflacionário clássico, né? Porque a inflação é um aumento generalizado e persistente, não para. Mas que você vai ter um impacto, pelo menos pontual, na inflação de pum, subiu, sem sombra de dúvidas. Porque se aumenta tributo, aumenta preço, pega na inflação.